em sintonia com a faixa divina. A emissão da energia de Deus consegue atingir o universo inteiro. Mas as pessoas não recebem essa emissão porque estão muito ocupadas com os problemas do dia a dia para se sintonizar com a faixa divina, que está constantemente emitindo ondas de voz da energia, da presença e da verdade de Deus. É só questão de você largar um pouco as coisas da vida e se sintonizar com Ele, com sua força. Sintonizar-se com essa força que está falando dentro de nós, com essa força que não está em lugar nenhum e, ao mesmo tempo, está em toda parte. Você também está emitindo pensamentos constantemente, como se fosse uma estação de rádio ambulante. Se as pessoas não estiverem muito envolvidas com a vida delas, captam o que você estiver emitindo, mesmo que não diga nada. Mesmo que nem expresse nada, vai ocorrendo a captação dos seus pensamentos. Por isso, é preciso aprender a ligar o botão, a mudar de estação e a se desligar da sintonia do outro. Existem 3 operações quando você se liga, quando sintoniza, ou seja, quando vai em busca da sintonia fora de você e quando desliga. Por exemplo, alguém chega e você se liga, presta atenção na pessoa. Mas você também pode resolver não se sintonizar no que ela está falando, mudar de estação ou falar do outro assunto. Você, então, entra com um ponto de vista diferente e muda de energia. Aí, a pessoa tem 2 opções. Ela muda com você ou vai embora. Se a pessoa emitir raiva, queixa, você também pode mudar de estação por não querer entrar em sintonia com aquilo. Você diz: "Ah, não, eu não vou aguentar de novo esse dramalhão de vítima de coitadinha. Por que será que há pessoas que nos acham com cara de almofada? Estão sempre querendo se encostar na gente. Mas, minha filha, se você não tem cara de almofada, se coce. Não gosta, se você não gosta desse programa, mude de estação. Mude de assunto de sintonia. Dessintonize. E você vai ver que não capta mais aquela energia. Ninguém vai fazer você de almofada de jeito nenhum. Agora, se você deixar, o povo usa. Porque você também fica esperando para usar o outro. A gente faz uma troca, não é? Um pouco eu uso você, um pouco você me usa. Se você age assim, minha filha, está certo. É como você gosta de viver. Sempre arranja uma almofadinha para você. Mas também não se queixa de servir de almofada para os outros. Se você acha que o acerto é bom, se a troca é boa, está bom. Não tem problema nenhum. Acontece que às vezes as pessoas judiam da almofada, sentam em cima, socam a almofada, fazem dela pano de chão. Se você aceita, está bom. Se você não aceita, então é só dessintonizar. Dessintonizar-se dos outros. Eles vêm na briga e você vai na paz. Sorte sua. Assim, você acaba criando a paz, vivendo a paz e gerando a paz na sua vida. Do livro Um Dedinho de Prosa com Calunga. Ai, hello people. Olha só, hoje foi um dia atípico, né? Eu tô aqui gravando esse programa que vai para o YouTube e para a minha página do Facebook, porque hoje aconteceu algo que em 8 anos de programa nunca ocorreu comigo. Mas eu vou explicar direitinho para vocês. Eu, como sempre, venho para o programa no tempo adequado, suficiente para que eu consiga chegar aqui com folga. De vez em quando dá umas atrasadinhas no que eu tinha programado, mas nunca interfere com o tempo de chegada na rádio. Mas hoje eu, na verdade, nem me lembrava que tinha essa realidade que é o show dos Rolling Stones aqui em São Paulo. E eu vim com o tempo específico suficiente, mas não sabendo desse evento, eu fiquei presa no trânsito. E
E foi muito desagradável, porque eu nunca passei por uma situação dessa. Enquanto eu estava presa no trânsito, eu comecei a pensar e tentar entender o que significava isso. Porque fazer o programa, para mim, é um prazer imensurável. Eu não tenho como descrever o tamanho da sensação de alegria que eu tenho em fazer esse programa Papos Reflexões aqui todo sábado, né, às 3:30 da tarde, aqui na Rádio Mundial. Mas eu queria entender por quê. Eu aplico, eu vivencio a minha existência, a minha realidade com um desejo, uma vontade de, na prática, executar, vivenciar tudo o que eu aprendo na teoria, que eu estudo na teoria. E eu não estava entendendo o que isso significava. Eu fiquei extremamente bolada mesmo, fiquei chateadésima e garrei uma raiva dos Rolling Stones. Porque eu não entendia o que estava acontecendo, por que eu tinha atraído aquele volume de pessoas ao meu redor, travando completamente, e até apareceu um caminhão que quebrou, um caminhão gigante que quebrou e bloqueou completamente a entrada da ponte Eusébio Matoso. Eu fiquei parada, travada, com um trânsito enorme, com esse caminhão quebrado, para subir para Eusébio Matoso para pegar a Rebouças. Então eu não tinha por onde sair. E eu ligava para cá, para o Jean, e pedindo desculpas e dizendo: o que está acontecendo? Eu não sei o que está acontecendo. E aí, eu fui obrigada a me acalmar, né? E pensar, refletir, tentar entender o que aquilo estava significando, qual era o ensinamento e o aprendizado que eu estava tendo naquele momento. Fiz as respirações, fiz os exercícios de voltar a sintonia para dentro, olhar para mim, sintonizar, me plantar na realidade, até que eu me dei conta de que eu tinha me sintonizado com uma energia que tinha provocado esse tipo de ensinamento para mim, para que eu percebesse o quanto eu abri a minha vibração, o meu campo energético, me conectei com aquilo que tinha acontecido no dia anterior, na sexta-feira, ontem, comigo, no meu trabalho, e fiquei completamente sintonizada com aquela vibração extremamente baixa. Eu tive um episódio que foi a primeira vez, eu nunca tinha passado por isso, nunca passei em todos esses anos de estudo, mais ou menos 35 anos de estudo do desenvolvimento humano, de trabalho pessoal, olhando para dentro, desenvolvendo a percepção em mim e trabalhando há 25 anos com as pessoas, na minha área, na área da psicologia, num trabalho diário, de ampliar a consciência, de buscar a percepção cada vez mais profunda da realidade do desenvolvimento humano. Eu nunca tinha vivido algo tão bizarro como eu vivenciei ontem. E aí agora eu quero compartilhar com vocês, porque pode servir imensamente para cada um de vocês que vai ouvir o meu programa depois, lá no YouTube, no meu canal do YouTube e na minha página do Facebook. Eu recebi 3 SMS de uma pessoa que não se assinava, não dizia quem era, e dizendo que era meu amigo e seguidor de muitos anos, e que passaria no meu consultório ontem, sexta-feira, às 10:30 da manhã. Como a pessoa não se assinou, eu não reconheci o número, eu não botei fé, não acreditei que era verdadeiro, porque a gente vê tanta coisa bizarra, né? E não dei crédito, não respondi os SMS, porque eu não perco tempo com essas coisas, né?
E simplesmente fui fazer o meu programa lá na rádio comunitária que tem lá em Valinhos, que eu faço lá já há 13 anos, quase 14 anos, ininterruptos também. E fui fazer as minhas coisas e voltei e fui para o consultório, que era o meu horário de início de atendimento de manhã. E aí me deparei, comecei a atender e de repente vieram bater a minha porta, o que não é de praxe, porque eu não permito que interrompam os meus atendimentos, né? Se tiver qualquer tipo de situação, esperam o horário de troca de paciente, de cliente, mas bateram a minha porta, então eu entendi que tinha alguma emergência. E aí vieram me falar que a tal pessoa estava lá, exigindo a minha presença. E aí eu fiquei muito irritada pela invasão, pelo desrespeito, e desci para resolver rápido a circunstância para a pessoa não causar. E aí eu me deparo com um senhor que vem com uma fala de que era uma emergência, que era uma questão de vida ou morte, que precisava ser atendido. E aí eu baixei a minha guarda, firmei a minha guarda e tentei explicar, porque parecia que ele realmente estava fora de si, que não era possível, que a minha agenda não dá espaço para encaixe nunca, que isso precisa ser programado, porque eu sou muito séria com a questão do horário, e que eu poderia atendê-lo, se fosse o caso, só na terça-feira, próxima à 1h. E aí ele disse, não, até lá vai acontecer uma catástrofe, eu preciso de atendimento hoje, você pode me atender hoje? Eu disse, não posso. Ah, então você me atende amanhã, às 7h. Amanhã eu não posso, eu não tenho como te atender, eu tenho outras coisas para fazer. Não, mas você dá um jeito, porque eu posso amanhã. Então, de novo, um desrespeito absurdo, e eu consegui me manter sem abrir a minha guarda, energeticamente falando, sem sintonizar com ele. E aí ele disse, não, olha, eu disse para ele, como o senhor está muito visivelmente transtornado, eu posso sugerir que o senhor vá no encontro que eu faço de meditação, às sextas-feiras à noite, lá na Iris Homeopatia e Produtos Naturais, que é um espaço que ele já havia ido várias vezes nas minhas palestras, que eu ministro lá durante o ano todo. E aí o senhor recebe aquela energia que é uma bênção, é uma energia que faz mudanças bem profundas dentro de nós e ajuda a equilibrar e a reharmonizar. Para o senhor esperar até o dia, o horário da sua sessão comigo na terça-feira. Ele disse, ok, me entregou uma carta escrita por ele e disse, então, a senhora, por favor, leia esta carta até a noite e às 8h eu me encontro com a senhora lá. Ok, estamos combinados, ok. Ele saiu, foi embora e eu fui voltar ao meu atendimento, terminei os 2 atendimentos que eu tinha na parte da manhã e fui para o meu almoço. E aí é que começou a minha mazela. Eu, antes de almoçar, peguei e abri a carta. Bom, vou ler isso aqui para que eu possa entender o que é a dinâmica, se eu realmente posso ajudar de alguma forma. E, para minha surpresa, este cidadão escreveu uma carta para uma pessoa que se relaciona com ele, em meu nome. A carta inteira, digitada e com correções de próprio punho dele, a caneta, depois da digitação, ele escrevia como se fosse eu falando com essa pessoa, com essa moça com quem ele tinha um relacionamento, e eu dizendo que eu avalizava ele, que eu tinha atendido ele e comprovava a idoneidade, a honestidade, a hombridade e o coração bom que ele tem. Quando eu fui lendo aquela carta e entendendo que ele estava escrevendo como se fosse eu, sem a minha permissão, eu entrei numa energia de raiva tamanha, ou seja, eu sintonizei com aquela energia que tinha lá naquele papel. E é aí que eu comecei a baixar a minha guarda. Terminei de ler, fiquei extremamente incomodada com a barbárie, com a bizarrice, com a loucura deste cidadão, a ponto de escrever uma carta em meu nome
e trazendo para mim com o intuito de receber o meu aval e a minha assinatura para ele entregar para aquela pessoa que eu também conheço. Que depois me lembrei. Numa situação terrível, de muita falta de respeito, de ética, de caráter, de todo o enredo deles, dele principalmente, haja visto, dá para entender que este homem, ele não está bem, ele está surtado, mas, sobretudo, tem uma falta de respeito e uma falta de caráter imensurável. Eu li, me recompus, não consegui nem almoçar, fiz de novo, me sintonizei e tal, para eu poder trabalhar, porque eu ia trabalhar até as 8 da noite. A hora que eu terminei, peguei a carta, fui para o espaço onde eu ministro esse encontro de meditação da Diksha, esse momento precioso e de libertação e cura. Cheguei lá, ele estava me esperando. Eu fui para um consultório que tem lá no espaço, fechei a porta e disse para ele, aí de novo eu sintonizei sem perceber que eu estava fazendo isso comigo, com a raiva subiu de novo, a indignação, o ódio subiu em mim, porque eu olhava para aquele senhor e não me conformava com a coragem de um ser humano de se apropriar do direito de fala e querer me envolver naquela... Não tem nem nome para significar o que é aquilo. E eu disse para ele que eu não ia conseguir ajudá-lo, porque eu estava com muita raiva dele e da atitude dele. E eu não acreditava que um ser humano teria a capacidade de fazer o que ele fez, redigindo um documento em meu nome, como se eu estivesse falando para aquela outra pessoa, para a moça, e avalizando ele, sendo que eu nem o conheço, ele nunca foi meu cliente, e não será, e que eu poderia processá-lo com aquele documento na mão. E aí eu disse, o senhor não está bem, o senhor está surtado, eu sugiro que o senhor vá urgentemente procurar uma ajuda profissional, eu não tenho condições de ajudá-lo, eu sugiro que o senhor assuma essa burrada que o senhor fez, porque o senhor fez muita burrada do que está escrito aqui. Eu nunca avalizaria qualquer ação dessas que o senhor escreveu aqui, como se eu estivesse falando que avalizo. Essa falta de caráter que o senhor mostrou ter, e principalmente por essa conduta de escrever uma carta em meu nome, sem o meu consentimento. E o senhor, por favor, fique para receber essa energia, para equilibrar o senhor, para o senhor entrar numa sintonia, do senhor resolver essa questão de uma outra forma mais saudável e mais equilibrada. Não, mas eu queria que você eu não tenho condição de te atender. E aí, eu finalizei, fiquei com o documento, eu estou de posse do documento e fiz questão de gravar este programa hoje, agora, para deixar registrado, inclusive, como prova, inclusive, porque se esse documento for usado, eu vou tomar as devidas precauções, porque eu já me consultei com o advogado. E aí, essa raiva, por mais que eu fiz toda a meditação, limpei todo o meu campo, foi incrível o encontro depois disso, ele permaneceu, recebeu energia, eu recebi, foi muito bacana, eu saí muito bem, só que ainda fiquei com a indignação. E aquela coisa de falar, não é possível que um ser humano é capaz de tomar uma conduta desta. Ou seja, eu me sintonizei. E o universo é assim, ó, no estalar de dedos, quando a gente trabalha, inclusive, com essa questão do desenvolvimento humano, do despertar da consciência, do sair da Matrix, que é o meu caso, se você sai 1 milímetro da parceria com você, acontece o que o Kalunga falou no texto que eu li no começo. Você vira uma almofada. E aí sapateiam em cima da tua almofada, de você, com a tua permissão. Que foi o que aconteceu comigo hoje, que, sem me dar conta, travou completamente todo o meu acesso
de maneira tranquila, como eu estou acostumada, para chegar aqui e fazer o meu programa, que eu estava toda afim e disponível para comungar com vocês com esse momento tão precioso. Então, que sirva para mim, para entender mais uma vez, mais profundamente, o verdadeiro significado de sintonizar-se. E para você que está me escutando, o que significa quando as coisas começam a travar, quando as coisas começam a dar errado. A gente precisa olhar para dentro e ver aonde foi que eu me sintonizei. O que eu fiz comigo, aonde eu baixei a minha guarda. Aonde eu fui buscar sintonia com algo de uma vibração muito baixa, que não é responsabilidade de ninguém, é minha. Fui eu quem permiti que acontecesse isso na minha realidade hoje, inclusive me impedindo de chegar no programa. Eu consegui chegar aqui na rádio só às 16 horas, e o meu programa é das 15h30 até às 16. Então eu não tive chance nenhuma, travou tudo, e eu continuei sem perceber, sintonizada com aquela energia de destruição, de raiva, de indignação com aquela conduta. Foi um grande aprendizado, eu agradeço imensamente ao aprendizado e vou voltar nessa sintonia interna, para dentro, comigo. Então, que a gente possa prestar atenção. Ao invés de jogar uma raiva para fora, a indignação, inclusive, que foi o que fez eu abrir as portas do meu campo energético para que aquela energia destruidora daquele cidadão penetrasse em mim e corrompesse a minha possibilidade de fazer o que eu tinha programado, de cumprir com os meus compromissos hoje, dia 27 de fevereiro de 2016, aqui no meu programa Papos e Reflexões na Rádio Mundial, a rádio que acredita na vida, para que eu não repita, para que eu não faça novamente esse movimento que acaba só comprometendo a minha realidade. Ok? E como a gente não pode deixar passar, eu tinha separado, o tema de hoje não ia ser esse, mas tudo tá tudo certo, né? Eu acho que é bacana, inclusive, a gente entender isso. E no finalzinho, aquela notícia maravilhosa que está acontecendo no mundo. Aliás, no Brasil, porque no mundo tem um monte de coisa bacana, mas no Brasil tem um monte de coisa legal acontecendo e a gente, a população brasileira aprendeu a olhar, a focar só naquilo que não funciona. E é por isso que a gente está pirando. Então, lá vai uma notícia maravilhosa, wonderful, de uma brasileira com sangue verde e amarelo de verdade. Cobertura de tatuagem. Tatuadora brasileira cobre gratuitamente cicatrizes de mulheres sobreviventes do câncer e da violência doméstica. Eu peguei essa notícia do site hypescience.com. As cicatrizes podem ser lembretes constantes de algo ruim que se passou na vida de alguém, como uma doença grave ou um abuso sofrido ao longo da vida. Por causa disso, a tatuadora brasileira Flávia Carvalho, que tem um estúdio em Curitiba, lá no Paraná, decidiu iniciar o projeto A Pele da Flor, que oferece gratuitamente tatuagens para mulheres em necessidade. Desde então, Flávia Carvalho ajuda sobreviventes do câncer de mama e vítimas, principalmente de violência doméstica, com coberturas de tatuagens belíssimas. Ela cobre as cicatrizes deixadas pelas cirurgias, por facas e tiros à bala. O objetivo é transformar essas lembranças desagradáveis em ferramenta de empoderamento. Ela diz: tudo começou cerca de 2 anos atrás, quando eu recebi uma cliente que queria cobrir uma grande cicatriz em seu abdômen. Ela me disse que estava em uma boate e quando recusou um homem que se aproximou dela, ele a esfaqueou com um canivete. Quando ela viu a tatuagem acabada que eu fiz, ficou extremamente emocionada e isso me tocou profundamente. Quando Flávia começou o projeto, ela não tinha ideia que iria receber tanta atenção da mídia.
Tudo começou de forma muito espontânea. Como eu disse, os meus serviços são 100% voluntários e o único custo das mulheres é escolher uma arte que faça sentido para elas, para suas tatuagens. É incrível o que a gente tem capacidade de fazer. E tem outros tantos casos contados pela Flávia. Quem quiser, ela tem uma página no Facebook, Flávia Carvalho. Vale a pena entrar. Carvalho não, desculpa. Deixa eu ver, acho que eu falei o sobrenome dela errado. Não, é Carvalho sim. Flávia Carvalho, tatuadora. E aí você pode acompanhar o trabalho belíssimo de amor e de reverência ao feminino sagrado dessas mulheres que sofrem com as mazelas do câncer de mama e dos abusos emocionais, físicos que ainda acontece por todo o nosso Brasil. Tá bom? Que a gente possa aprender o sentido verdadeiro de sintonia e que a gente possa continuar selados na amorosidade, não permitindo nenhum tipo de invasão, como foi o meu caso desde ontem, que culminou com essa realidade que eu relatei hoje no programa. Gratidão profunda a toda a realidade que aconteceu ontem, aos ensinamentos que eu pude ter hoje e, mais uma vez, a oportunidade de comungar com todos os aprendizados que eu tenho na minha vida aqui nesse espaço sagrado, junto com você, que me acompanha já há 8 anos ininterruptos nesse projeto que é o Papos e Reflexões. Gratidão profunda. Um beijo grande, uma semana excelente. E sábado que vem, com certeza, eu tô de volta. Um grande beijo e até lá. Beijo, beijo, beijo.